Olá, amigos do canal 20 da NET, o nosso canal BA. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e Coletiva.net. Nossa edição, que o telespectador já sabe, sempre vai ao ar de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todos os dias da semana tem pergunta e resposta aí na sua tela no canal 20520 da NET e também, é claro, através das nossas redes sociais, as plataformas digitais. Hoje estamos gravando o nosso programa aqui diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill, sempre muito bem acompanhado aí do nosso querido amigo, um dos sócios proprietários, o Chico Tasca, que está já circulando aqui pelas dependências do Barranco e também do Barranquinho. Mas é com muita satisfação que hoje nós vamos conversar nesta edição com um antigo amigo nosso. Ele que é o vereador mais antigo da cidade de Porto Alegre. Conheci o vereador Reginaldo Pujol na época em que atuava na Rádio Guaíba como setorista da Câmara Municipal de Porto Alegre. Na época ele era vereador do PFL, Partido da Frente Liberal. Hoje o vereador Pujol é vereador da bancada do Democratas aqui na capital. Vereador Pujol, muito obrigado. É uma honra conversar com o senhor. A alegria é minha. Pode ter absoluta certeza que eu tenho motivos enormes para estar alegre nessa noite. Especialmente porque nós estamos gravando esse programa aqui no Barranquinho. Eu sou freguês contumaz, declarado, desse complexo gastronômico do Barranquinho. Ora na churrascaria, ora aqui na tratoria, mas sempre não passa a semana, é difícil uma semana que não venha pelo menos uma vez até aqui, onde o serviço é muito bom. Eu reclamo sempre que é caro, mas é um caro bom. Diz que o barato custa caro. Então, eu preferia ter o caro com um bom serviço, e isso não falta. O atendimento por parte dos funcionários é muito bom. Os donos são nossos amigos. Chico Tasca e o Elson. Essa história de que eu sou o decano da Câmara de Vereadores, eu também sou o decano do Barranco. Eu conheço o Barranco desde a sua fundação. Lá se vai um bocado de tempo. E, então isso já é motivo de uma alegria muito forte para mim. Num segundo momento, as circunstâncias de ser um entrevistador renova, aumenta e toma proporção muito maiores ainda para minha satisfação. Sempre gostei muito de conversar contigo. Sempre fosse muito talentoso quando trabalhavas como setorista junto aos vereadores, ainda no prédio antigo da Câmara Municipal. Há se bom 20 ou 30 anos. É verdade. O tempo passou. Hoje eu sou decano da Câmara e tu é decano do jornalismo de Porto Alegre. Estamos empatados, literalmente empatados nesse setor. Mas ser entrevistado por ti nesse programa inteligentemente elaborado e concebido, que tem essa circunstância de garantir o seguinte: olha, eu ouvi o Pujol longe, eu não ouvi, não, pode ouvir hoje, então pode ouvir no outro dia. Tem, exatamente. Ele fica repetido 4 ou 5 vezes durante a semana, para que ninguém tenha o direito que não ouviu por uma circunstância, porque está vendo o jogo na televisão, ou porque está vendo um debate, ou qualquer coisa. Não, o que não ouve na terça pode ouvir na quarta, na quinta ou na sexta. Mas vai ouvir essa emissora que está se firmando cada vez mais no mercado e no conjunto das televisões gaúchas, uma emissora autenticamente gaúcha, com produção eminentemente local, cumprindo e ocupando um espaço que estava há algum tempo a descoberto, já que todas as outras emissoras de televisão abertas aqui em Porto Alegre estão vinculadas às redes nacionais. E a gente fica sabendo mais coisas de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Londres, de Tóquio, dos Estados Unidos, da África, da Europa, e esquece de nossa Porto Alegre. A nossa Porto Alegre.
E eu estou aqui para conversar contigo sobre Porto Alegre. Eu lembro muito bem que naquela época, além da Rádio Guaíba, eu também trabalhava no Correio do Povo com o querido amigo Armando Burdi, e eu ligava para o vereador Pujol e dizia: vereador Pujol, aqui é o Sagreira, quais são as novidades da Câmara? E aí o vereador Pujol dizia: olha, tem um projeto do IPTU que está tramitando. Sempre dava polêmica, né, vereador? Sempre. Até hoje, assim, né? Essa história de IPTU, olha, estou convencido que só se renova nos números, tá? Porque no resto nunca foi pacífico. Essa planta genérica aí dos imóveis de Porto Alegre, que há mais de 20 anos não é revisada, tem uma razão de ser. Ninguém gostou de mexer nisso porque sempre deu confusão. E aí a omissão durante todo esse período gerou uma situação agora muito difícil para a gente desvendar, porque as correções que têm que ocorrer são muito fortes e num momento de crise nacional como esse, dificilmente suportáveis pelo contribuinte que já está esgotado com uma carga tributária muito pesada e que viria tardiamente ter que responder por situações que, em verdade, ele não tem nenhuma responsabilidade, à medida que cabe aos munícipes, hoje em posição legal, aos dirigentes municipais, manter uma tributação real, justa, adequada, simultânea e, acima de tudo, compatível com a realidade econômica e financeira do local onde ela se insere. Porto Alegre está vivendo essa dificuldade. Custou mudar e agora, para mudar, está tendo muita dificuldade, porque até existem alguns equívocos que, por mais boa vontade que se tenha com a Prefeitura Municipal, a gente não pode deixar de reconhecer que a estratégia utilizada não foi a mais adequada e que provavelmente a insistência de votar de novo essa mesma matéria ainda no curso desse mês, acho que dificilmente se gerará mudança nas decisões anteriores. Até porque, ao que pelo menos hoje parece, não no conteúdo e na estratégia não vai haver mudanças significativas. E com isso, nada autoriza a se pensar numa alteração de uma posição já montada pela Câmara em mais de uma vez. E eu quero deixar bem claro, eu, em ambas as situações, procurei de todas as maneiras possíveis ajudar o município. Acho que é necessário que haja essa correção. O problema é saber avaliar o que é possível e o que não é possível. O que é recomendável numa época como essa, de crise financeira, de muito desemprego, de queda de renda, se é possível se cogitar numa decisão de choque, que de uma hora para outra, profundamente rápida, crie uma mudança aprofundada da tributação, ou se deve ser mais cautelosa, espaçada no tempo. Eu sempre digo, se levaram 20 e poucos anos para corrigir, por que nós agora não podemos levar 10 anos para fazer essa correção progressivamente e de forma a ser suportável por parte do contribuinte? Como é que está o debate com a sociedade a respeito desse tema? Olha, a sociedade já no ano passado, num determinado momento, havia muitos contribuintes que achavam que era possível a gente levar avante dentro de um comportamento da prefeitura, de ao mesmo tempo que melhorava a arrecadação com a mudança do tributo, reduzia a despesa com a administração em algumas situações que a sociedade acha que contempla em demasia a parte dos servidores públicos. Como essa segunda parte foi antecipada para o debate inicial e não logrou oferecer soluções, muitos dos apoiadores da decisão recuaram, lavaram as mãos e até chegam a recomendar que não se aprove a matéria. Então, são coisas que têm que ser discutidas no conjunto e trabalhadas com muita inteligência, habilidade, que, honestamente, eu entendo que não tem sido o caso aqui em Porto Alegre. O prefeito Marquesano tem excelentes propostas, mas não tem tido a habilidade necessária
e de estabelecer uma boa estratégia para encaminhar esses seus projetos. E, infelizmente, tem acumulado algumas derrotas nesse setor. E se não cuidar, terá outra agora, dentro de breve. Vereador Reginaldo Pujol, a respeito aí da revitalização da Orla do Guaíba, da usina do gasômetro, ficou espetacular, né, para a cidade, né? Esse convívio, esse contato novamente com o nosso querido Rio Guaíba. Olha, eu acho que nossa Orla, nessa obra maravilhosa que começou no governo Fortunato e que terminou agora, já no segundo ano do governo Marquesan, nós temos um exemplo claro. Nesse particular, o governo Marquesan foi acertado. O que estava em andamento atrasou um pouco, atrasou até bastante, mas continuou andando. E acabou sendo concluído. E eu ser concluído apresentou essa nova realidade que Porto Alegre inteira está adorando, está aplaudindo, está apreciando e está participando. Hoje mesmo está uma confusão na cidade, porque uma dessas soluções aí que eu não considero as melhores, autorizaram fazer uma promoção automobilística lá nas proximidades da Orla, até para aproveitar mais a sua revitalização, o que eu acho até que no momento é desnecessário, porque hoje não precisa chamar gente para ir lá, as pessoas vão ao natural. Tá? E tem essa promoção que deve atrair no cálculo dos promotores alguma coisa como 40 mil pessoas em 2 ou 3 dias, em que essas exibições da chamada Copa ENEC foram realizadas. Então, acho que a Orla é um bom exemplo. Tem outras tantas obras que estão inacabadas, que agora parece que surge a possibilidade delas serem retomadas, que precisam ir adiante. E a segunda etapa da Orla do Guaíba deve ser feita logo. Vamos aproveitar o embalo, vamos buscar recursos, vamos fazer a segunda etapa. Aquela parte que vai desde do auditório ao ar livre que nós temos ali, passa Ipiranga, vai até o Beira-Rio. Vamos fazer um parque esportivo ali, está projetado maravilhosamente, inúmeras praças de esportes, especialmente de futebol de campo, que cada vez se esgota mais aqui na cidade, mais do futebol 7, mais campos de vôlei, basquete, etc. Uma orla esportiva, para que possa a cidade aproveitar o que já aproveita ali do lado, no Maria do Brasil, dentro daquele espaço reservado dentro da orla e que deve ser objeto do projeto urgente, pelo menos é a minha proposta. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Retornamos com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e Coletiva.net. Hoje, gravando a nossa edição aqui, diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill, conversando com o amigo vereador Reginaldo Pujol, da bancada do Democratas. Vereador Pujol, estávamos falando antes do intervalo comercial nessa questão envolvendo a revitalização da Orla do Guaíba, da usina do gasômetro, mas e projetos, propostas aí para o desenvolvimento econômico da nossa Porto Alegre? Olha, querido, a tua pergunta é absolutamente atual, porque ela enfoca o que me parece ser o grande problema do município no presente momento. É quebrar alguns tabus, alguns preconceitos e ensejar um bom desenvolvimento econômico nessa cidade, com maior empregabilidade,
com maior fluxo de recursos, enfim, com uma ativação econômica necessária que reverta um quadro muito negativo que tem sido registrado nos últimos tempos. Eu manusei nos últimos dias, por mero acaso, a situação do relacionamento do Estado com o município relativamente ao compromisso financeiro constitucionalmente determinado ao Estado de transferir 25% do que arrecada pelo ICMS para os municípios, o que constitui, na quase totalidade dos municípios, na maior fatia de arrecadação e de renda que permite o município realizar suas tarefas. Porto Alegre não foge da regra. Com muita tristeza, eu verifiquei que o município, que há 5 anos atrás participava com cerca de 10%, 10,5% do total do arrecadamento do ICMS, caiu para 8,5%. Mais de 20% de queda. Vamos dizer, isso é a crise econômica nacional. É a crise econômica nacional agravada por equívocos administrativos que ao longo do tempo vem se acumulando. E pela necessidade de se vencer alguns preconceitos que surgem a todo momento, com exigências, no meu entendimento, demasiadas, que impedem a instalação de novas empresas, o desenvolvimento de novo projeto, que no passado, não muito distante, expulsaram de Porto Alegre as indústrias, que tentaram criar uma nova tipologia industrial em Porto Alegre e estabeleceram que as indústrias deveriam ser inócuas no que diz respeito à produção ambiental, o que é quase impossível, por menor que seja o impacto, ele vai existir, o que ele precisa é ser protegido, etc. E que depois começou a ocorrer, inclusive, com outras atividades, que foram paulatinamente sendo expulsas de Porto Alegre para a região metropolitana e um pouco mais além. Hoje, se tu passar ali por Eldorado, tu vai verificar várias empresas nascidas em Porto Alegre que têm hoje seu centro de distribuição lá em Eldorado. Por que acontece isso? Porque criou tanta dificuldade para estabelecer uma empresa aqui, é tanta regra, é tanto processo de projeto, que os empresários acabam sendo desestimulados a abrir novas empresas em Porto Alegre. Porto Alegre hoje é uma cidade basicamente de servidores públicos e de prestadores de serviço. Que a atividade do comércio tem decaído muito. Até certo momento, a presença dos primeiros grandes shoppings em Porto Alegre ainda mantiveram a nossa importância nessa área, mas Canoas começou a ter seu shopping, Gravataí vai ter o seu shopping, estão surgindo shoppings em quase todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, e isso faz com que aquelas pessoas que se deslocavam no fim de semana para fazer o shopping, para visitar o Praia de Belas, para visitar o Iguatemi, aquele centro comercial do João Pessoa, não vê mais. Ficam lá na sua própria área. Então, Porto Alegre está tendo essa falta de reconhecimento por parte dos administradores de que, ao exigir demais para o empreendedor na área imobiliária, para o comerciante, para o empresário em geral, na área de localização, nós estamos fazendo com que Porto Alegre, daqui a uns dias, seja cidade dormitório da região metropolitana, invertendo um viés histórico que por muito tempo ocorreu. As pessoas dormiam em Canoas, dormiam em Viamão, dormiam em Gravataí, mas trabalhavam em Porto Alegre, consumiam em Porto Alegre, compravam em Porto Alegre e iam nas suas casas, na maioria dos dias da semana, apenas para dormir e recuperar o impacto físico para ir trabalhar no outro dia. Então,
a tua pergunta sobre o desenvolvimento econômico do município é o grande desafio que nós temos que realizar. Porto Alegre tem que levar em conta algumas coisas que em municípios vizinhos ou em capitais de outras unidades da federação ou em cidades da América do Sul, especialmente aqui do Cone Sul, fizeram e que nós não fizemos. Eu estive há pouco tempo, me recordo bem porque foi um dia muito agradável para mim, o Grêmio ganhou nesse dia. Nosso Grêmio. O nosso Grêmio. Eu estive em Buenos Aires. E evidentemente que lá as várias caravanas de gremistas que se encontravam se reuniam num local próximo ao Porto Madeiro. Muito lindo lá, muito lindo. E eu fui lá, o Porto Madeiro já decaiu um pouco, mas é muito melhor do que o que a gente tem em Porto Alegre, onde o projeto dos carros engatinha não sei há quanto tempo. Ora tranca aqui, ora tranca ali, e agora está trancando em que não sei, mas não está andando. A orla surge nesse pequeno detalhe. Aliás, eu vou falar com os meus amigos, donos do restaurante da orla, dizer que há algumas reclamações que o serviço não está bom. Eles não podem queimar essa ficha. Hoje formam fila para nós. Mas se eles não atenderem bem a freguesia, os caras vão uma vez e não voltam mais. E eu quero que aquilo dê certo, muito certo, para servir de exemplo, inclusive, para outros investimentos do movimento do município, na orla, ou em outros pontos de Porto Alegre, que precisam ser ativados. Sim, Tem que criar a Zona Norte, a própria arena do Grêmio, lá aquele entorno, tem que fazer essas obras que tem que ter há mais tempo, tão determinadas com exigência do processo, e com essa história de que a OS não se deu bem, quebrou. Mas como é que ficou ali, vereador, essa então, situação em parece- volta ali no entorno da arena, hein? Parece que está resolvido agora, parece que está feito um acerto, que só depende agora da concordância do Ministério Público, que estava participando da discussão. E que é mais ou menos a redução dos compromissos que a OS tinha, e que era um compromisso que envolvia algumas prerrogativas que elas não vão utilizar e que devolvem para o município essa possibilidade de se liberar, por exemplo, um hotel naquela área, se liberar um shopping. Várias atividades que eram previstas, aumentar o número de unidades habitacionais já construídas, pode ser duplicada, espaço para isso. E depois disso, então, por terceiro, já que a empresa básica, que era a OAS, não tem condição de, no curto prazo, sequer cogitar de realizar essas tarefas. Então, como não renuncia a essa prerrogativa, que era até por lei assegurada, e, ao mesmo tempo, é compreendida na redução das suas responsabilidades. Então, parece que agora se agiganta a hipótese de nós termos a conclusão pelo município, na primeira etapa da Voluntários da Pátria, até a Avenida Sertório, e dali adiante assumiria a empresa que hoje está comandando o processo do empreendimento Arena, não da Arena Estádio, mas do empreendimento Arena. De outro lado, a J. Arena seria duplicada, a Ernesto Neubauer também. Então, você vislumbra a possibilidade de que, no curto prazo, algumas coisas comecem a acontecer. Temos 1 minuto apenas, o tempo corre rápido na televisão, né, vereador Pujol? É demais. É muito rápido. Ainda mais quando o apresentador faz perguntas inteligentes e provocativas, no bom sentido. Muito obrigado. Seu recado final aos telespectadores do Canal Bá. Olha, é uma alegria para mim estar nesse canal, é a segunda ou terceira vez que aqui estou. Eu quero cumprimentar a direção pela sua ousadia de montar uma programação voltada para a cidade. Não vão se arrepender. Muito breve a sintonia vai aumentar, já sei que está crescendo, vai crescer muito mais ainda, porque nós estamos muito bem informados do que ocorre no mundo, mas muito mal informados do que ocorre na cidade de Porto Alegre. E afinal, eu moro aqui na minha
Munhol e Valerosa, cidade de Porto Alegre, aonde eu dou a minha contribuição como vereador a algumas legislaturas. Meus parabéns aos dirigentes, especialmente quando delego poderes para que um competente profissional como o Sagreira conduza esse programa que tem a característica de se repetir ao longo da semana. Você que não conseguiu me ouvir hoje, vai poder ouvir amanhã. Exatamente. Não, procure se informar que esse programa se repete 5 vezes e você não vai ter a menor possibilidade de não ouvi-lo, porque esse é o nosso desejo, numa homenagem ao nosso apresentador. Muito obrigado. Neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima.